Olá, boa tarde. Isto era, é e vai ser um trilóquio. À minha esquerda tenho a Paula Pinto e à minha direita hei de ter o José Miranda Justo, que é neste momento uma vítima dos encantos de Lisboa. Ou seja, a cidade é tão nova e encantadora, isso a gente já sabia à partida, não é? Que está tão cheia de gente e tem o tráfego de tal maneira entupido que o Zé mandou um pedido de desculpas, enfim, muito consternado e prometeu-nos que chegaria o mais rápido possível. E eu tenho a certeza que sim, conheço há 30 anos e é um homem. A Paula terá todo o gosto em iniciar estas, digamos, hostilidades, são jogos de encanto, de conversas, palavras e de ideias, e ele há pouco perguntava-me, eu tenho aqui umas cábulas, posso usar? Na relação entre as pessoas tudo se pode usar, até a maldade. De modo que a Paula, não sendo uma pessoa de maldades, é com certeza alguém que nas suas cábulas nos vai estimular e levar-nos a sítios que nós não esperaríamos. Queres começar? Quero começar. Então, quero começar por agradecer terem-me estendido este convite para estar aqui a conversar. Foi um convite que foi dirigido ao Pedro Couto Carreiros, pelo que sei, e o Pedro convidou o José Miranda Justo, que me estendeu o convite com um mote. E o mote do Miranda Justo era este: situações criadas, incriadas e descriadas, ao qual eu acrescentei logo situações inesperadas, porque isto é um conselho de patronos da Fundação Vieira da Silva Arpado Sene, ou ao contrário, Arpado Sene Vieira da Silva, um casal, e eu sou uma curadora independente e, portanto, sinto-me sempre um bocadinho à margem destas situações. Porque acredito que seria importante que uma maior comunidade de artistas, de pensadores, de investigadores, de curadores, de programadores pudesse colaborar mais ativamente com as poucas instituições culturais que existem no país, embora se tenha dito que cada vez há mais museus, nós também cada vez somos mais e sentimos a falta de sítios para trabalhar. Eu senti que não podia recusar esta oportunidade de estar presente. E para além disso, o tema, embora fosse um tema muito lato do José Miranda Justo, estas situações criadas, incriadas e descriadas, interessou-me logo de imediato particularmente, uma vez que desvia o foco do que pode ser uma discussão sobre uma personalidade, a um lado mais essencial das obras de arte, para uma assunção maior da desmaterialização ou da problematização do que é a arte, e salientada logo pelo plural que ele pôs nestes nomes, não é? Situações, ainda para mais um paralelismo estabelecido entre situações criadas, incriadas e descriadas. Ele tinha pedido para abrir a conversa para explicar o que eram estas três situações, que ontem à noite não quis abrir mesmo a nós, portanto eu vou fazer a minha leitura do que sempre foi tido como aberto. Este ontem à noite que a Paula aqui partilhou connosco prende-se com a habitual, como eu diria, perversidade que toda a gente reconhece na minha forma de estar. Eu juntei a Paula e o Zé num jantar, porque na verdade eu estava receoso de vir para aqui, sozinho, desamparado, triste e abandonado, sem perceber o que é que eles estavam intelectuais a congeminar, porque há de facto um universo, que é o universo da reflexão intelectual, e há outro universo, que é o universo da prática e da reflexão artística.
Ora, era oportuno, segundo a minha perspectiva, haver uma espécie de uma prévia partilha, se não de tudo, pelo menos de alguns faróis da conversa. É óbvio que eles não disseram nada. Portanto, o jantar foi extraordinário, ao nível da gastronomia, da conversa e dos prazeres correlativos, leia-se os álcools, os fumos e por aí fora. Mas eles regressaram às suas casas em absoluto mutismo, deixando aqui pendurado perante vós. Vamos agora ver. Vamos agora ver se a Paula vai abrindo um caminho aqui para, enfim, para que isto não seja, digamos, uma viagem aos infernos, que era o que se previa ontem à noite. Mas eu também sou escultora de formação, portanto, não tenho tanto ego intelecto como a Miranda Justo. Então, a condição de curadora independente, que eu pensou, e de alguma forma isso quer dizer que não tenho acesso a muitas instituições nem aos meios de comunicação para trabalhar, a maior parte das vezes. Há muito que me interessa, não sei se é uma defesa ou não, mas eu acho que não, pelos estudos visuais e culturais de suportes ou práticas, o Miranda Justo talvez dissesse situações que não se identificam direta ou exclusivamente com obras de arte. Procuro novas narrativas, novas concepções de visibilidade, no confronto com espólios que não estão organizados, em situações de limites de obsolescência ou degradação física. Ontem o Pedro perguntava-me, mas tens aí algum nicho? Eu acho que há quase uma patologia da ordem que eu comecei a chamar a cuidadoria, porque trabalho muito com estes artistas, com estes acervos que não estão na instituição. Tenho trabalhado, portanto, bastante com situações incriadas e descriadas, uma vez que, a meu ver, estava a curadoria fazer dos processos de investigação objetos de análise. Isso, para mim, é uma linha muito clara do modo como eu tenho trabalhado. Durante muito tempo trabalhei em visibilidade, que o Vicente falou, mas chega um momento que o nome da curadoria está tão desgastado que também sinto que temos que afirmar alguma identidade naquilo que fazemos e, portanto, esta é a minha linha de fazer dos processos de investigação objetos de análise. E tudo o que tem uma propriedade e ordem pré-estabelecida está normalmente demasiado protegido para ser permitido incitar novos diálogos. Interesso-me mais, portanto, pelas periferias que pelos centros, mais pelos processos de criação do que pelos objetos modificados, e mais pela sua invisibilização do que o que lhes é permitido mostrar. Eu não estou aqui para falar do meu trabalho, mas tenho trabalhado, por exemplo, sobre coleções em condição de guerra e como os museus tendem a invisibilizar todas essas marcas. Tudo o que é icónico e fidedigno, e não se pode tirar essa qualidade aos objetos, posiciona-se no centro, mas o que acontece à sua volta acumula complexidades e tem mais margem para transformação. Portanto, é uma condição em que eu me sinto, mas que também me dá uma liberdade para pensar outros modos de estudar. Mais assim um exemplo rápido, há uns anos fiz um estudo em que colocava em paralelo 150 anos de fotografias do mesmo objeto. Portanto, isso permitiu-me ver tudo o que era a história da fotografia, os diferentes olhares. Normalmente tudo o que vemos é o referente, não é? O referente fotográfico, e não nos permite ver mais nada, perceber se há diferentes técnicas, se há diferentes aproximações, se quem é que fez, em que condições. E, portanto, eu estabilizei o referente para poder ver aquilo que acontecia e que não era nada aparente. Esse é um exemplo, acho fácil para perceber o que estava aqui a dizer. Desde a pandemia que a situação nos obrigou a todos, isto é importante, a todos,
a mudar radicalmente a nossa forma de estar e a trabalhar e que tornou inacessível o espaço físico e material do museu. Tivemos que ir à procura dos públicos, aceitar que existem novas formas de comunicação, que existem urgências geracionais, raciais, socioculturais e de género, cujo futuro não podemos ignorar. Quando temos as portas fechadas, temos que ir ao encontro dessas comunidades. E também não podemos hipotecar um passado não resolvido, como se não tivéssemos a obrigação de continuar a colocar nós próprios em causa. Portanto, fecharam-se literalmente as portas e tivemos que abrir as janelas. E as janelas já lá estavam e foi por isso que de alguma forma pudemos ficar comodamente em casa a tentar abrir essas janelas. A internet já existia, as redes estavam criadas, foi preciso conseguir ir ao encontro delas. Isso obrigou as instituições e os agentes culturais a sintonizar com o meio envolvente, que é simultaneamente mais global e mais diversificada, a ser mais proativa na programação que propunha e a pensar para lá do contacto físico. O contacto físico das obras desapareceu. Existe uma nova geração, mais desmaterializada, e que acede a grandes quantidades de conteúdos, de múltiplas proveniências e pouco filtrados. Estão talvez mais aptas a lidar com situações incriadas, a estar perante o desconhecido. Poder-se-ia dizer que vivem nos antípodas do que os museus propõem e que sintonizar com estas novas comunidades e novas formas de comunicação exige que se delegue, que se envolvam diferentes vozes e gerações e que consigamos cooperar no sentido de construir um espaço com missões complementares e contemporâneas. Eu acho que tem que haver representatividade, tem que haver inclusão e tem que haver uma noção de passagem. O que é que se passa e como é que se passa, porque senão há uma ruptura e essa passagem tem que ser feita. Cultura e arte não são certamente a mesma coisa, mas resultam em experiências estéticas determinadas. Ontem também falamos sobre isso. Talvez a criação seja isso, seja uma experiência estética determinada. Sem que possamos considerar a intrínseca relação entre ambas como estável, por mais que tentemos isolá-las ou circunscrevê-las. Interrompe-me assim. Não. Estás a precisar de ouvir. Com o tempo, tornou-se claro para mim que mais do que inscrever a marginalidade na história, havia sempre esse reflexo, essa tendência, isto não está inscrito na história, há que inscrever isto na história, mas tornou-se mais notório que o importante tem sido, em vez disso, questionar a inscrição histórica do passado artístico e construir a sua mediatização enquanto ferramenta para a memória futura. Eu acho que o restauro talvez seja a área que tem conseguido equilibrar mais estas duas vertentes, que é o legado passado e como é que sem se quebrar esse legado, esse património se comunica e o que é que se comunica para o futuro. Aprendi outra coisa que é a palavra ativação, que no liceu ativação é um conceito maravilhosamente anacrónico. A anacronia era um conceito que nos ensinavam a não podemos olhar para o passado com os olhos de hoje. E hoje eu acho que estamos numa situação que temos essa liberdade, que nos permite colidir o presente com os objetos e as narrativas do passado, que têm que ser ultrapassadas e talvez seja essa mesma a única forma de os ultrapassar, para conseguirmos continuar a pensar com a história, não pensar numa história morta, mas pensar com a história. Trabalhar com materiais que antecedem a catalogação arquivística, como eu tenho trabalhado, ou histórica, permite-nos construir novas lógicas de observação e de aprendizagem.
Acredito que as manifestações artísticas e o ato criativo não se limitam aos objetos que o mercado e os museus identificam como sendo arte, e que as margens e a forma como se destituam são igualmente importantes. Bem-vindos, Zé. Eis-nos chegada ao conforto da nossa companhia, José Miranda Júlio, que conseguiu arrostar o problema do tráfico de Lisboa e chega ao pé de nós. Um homem como este nunca está atrasado. Não acredito na obra de arte fechada, no seu conceito único e estanque, e interessa no processo do ato criativo ou das situações criadas e as suas condições de existência, de receptividade e de crítica. E essa condição de existência não tem que ser propriamente no momento do ato criativo, porque as obras vão tendo diferentes existências ao longo das suas vidas. Não se trata de descriar ou de desautorizar os artistas ou as instituições, as catalogações, mas pensar numa cadeia de ecos que funciona em múltiplas direções e simultaneamente atrai e acolhe diferentes leituras, construindo um território mais flexível, mais permeável a diferentes interpretações e transformações. Acho que temos que trabalhar com uma maior rede e ao mesmo tempo com uma maior acessibilidade às instituições. E acho que isso quebra um paradigma que penso que sentimos todos, que é estar sempre a começar do zero. É sempre um esforço, acaba-se uma exposição, começa-se outra e parece que deitamos tudo para trás e tem que ter um novo fogo e tem que se arranjar aqui uma maneira de articular as coisas para que elas vão tendo ecos e que nós sintamos esse esforço do trabalho sempre a poder continuar-se, não é? Recentemente, vou usar aqui um caso muito específico, recuperei um espólio documental sobre performance art, que é uma das partes da história que não estão incluídas nas instituições, e acho que tenho aprendido imenso com este. Não é um arquivo, é um acervo, é um arquivo, o que quiserem chamar, porque me tem permitido olhar para objetos ou suportes com os quais normalmente não costumamos trabalhar. Não são objetos que inscrevam a história. Isso permite-nos ver coisas que de outra forma não víamos. A condição efêmera da performance art nos anos 70, a sua existência fora da inscrição histórica, a multiplicidade de suportes e olhares sobre o qual ficaram registadas, permitiram-nos pensar nas tais transformações periféricas que acompanharam essas experiências em tempo real. Portanto, não tiveram necessidade da história, existiram em tempo real, e na necessidade de encontrar novas metodologias para pensar. Ontem falámos do exemplo, por exemplo, da Orlan, que nas Caldas da Rainha vendia beijos, os beijos à francesa, como ela dizia, e que, visto do lado da inscrição histórica, fica reduzida a uma fotografia numa página de jornal. E quando vemos os filmes, os vídeos da Orlan nas Caldas da Rainha, vemos as diferentes formas como o público a beija, um homem que limpa a boca antes de a beijar, um que faz o troco, uma mulher que há carinha antes de a beijar. A forma de beijar é diferente e percebemos que ela reage da mesma forma com todos, mas que o público reage de uma forma diferente. E, portanto, aquele documento que não é um videoarte, que não é, permite-nos interrogar, pelo menos, se realmente o público não faz parte desta história. E
E acho que coloca a questão de uma maneira diferente que nós estudamos nas instituições, quem são o público das instituições. Posso Claro, pegar uma coisa que disseste? Agradeço. Aliás, não, são duas coisas que tu disseste. Uma delas foi quebrar o paradigma, e a expressão diz-me muito. Parece-me que efetivamente os paradigmas muitas vezes estão congelados, estão petrificados, e é preciso quebrá-los de alguma maneira e encontrar outras vias. E depois falaste de uma coisa que me diz também muito, quando falaste do anarquivo. É curioso, as pessoas saberão que arquivo tem a mesma, a raiz de arquivo é arquê. E a arquê era, segundo Aristóteles, na política, era aquilo que era ao mesmo tempo o poder que governa e ao mesmo tempo também a governação, o ato de governar. Ou seja, digamos, basicamente o poder, não é? E o arquivo estava ligado exatamente a isto. O arquivo era o lugar onde se guardavam os elementos que tinham diretamente a ver com o exercício do poder, nomeadamente elementos escritos. Portanto, na súmula de memória, entendida como forma de poder. Exato, digamos assim. Certo. Falar num anarquivo coloca em causa precisamente esse poder instituído, e que a mim me parece que isso é efetivamente uma das coisas importantes quando falamos de arte e quando falamos de arte contemporânea, não é? No enunciado que pediram que eu desse um título para isto, hoje aqui, no enunciado está lá a expressão arte contemporânea. E eu pus lá essa expressão exatamente como uma expressão para ser interrogada. Mas é por isso, todos nós sabemos o que é arte contemporânea e, se calhar, em boa verdade, se pensamos um pouco, não sabemos o que é arte contemporânea. E vale a pena pensar sobre isto. E não sabemos porquê, porque não há uma maneira de a definir, cada vez menos, não é? Ela espalha-se por tantos domínios, tantas formas de fazer, tantas formas de intervir, inúmeras formas de agir, que estamos num domínio que eu nem sequer chamaria um domínio de multiplicidade, mas é um domínio de heterogeneidade. Se calhar a palavra heterogeneidade vai aparecer no meu discurso várias vezes, ou na minha maneira de falar várias vezes, precisamente porque eu sinto que é aquilo que mais caracteriza a situação em que nós vivemos a vários títulos, em vários domínios, mas muito em particular aquela que me interessa, que é o domínio da arte contemporânea. Então, e uma fundação é um anarquio ou um arquivo? Uma fundação? Pode ser o que Pode ser, Igual. exatamente. Quer desenvolver? À partida, até porque o termo tem a ver exatamente com o fundacionismo, ou seja, com um princípio no qual as coisas assentam, e portanto esse princípio também é um princípio de poder, obviamente, mas tudo vai da maneira como se trabalhar a partir daí. E é isso que estava implícito naquilo que eu ouvi há pouco a Paula dizer. É possível, a partir do arquivo, fazer algo que tem a ver já com um distanciamento em relação ao caráter, apetece-me dizer, morto, do arquivo morto. E como é que um arquivo é mais do que uma memória? Como é que um arquivo pode passar deste estado, entre aspas, morto, para um estado proativo e construtivo? Como é que isso se faz? Eu acho que aquela proposta que eu tinha, quer dizer, a pergunta era, é possível criar uma maior rede sem dar mais acessibilidade? Ou seja, se nós controlarmos o discurso, não vamos ter outros discursos.
não é? Portanto, não é uma questão de matar um para se recuperar outro, é uma questão de se de haver essa tal heterogeneidade, criar uma maior rede, porque percebemos que temos que ter redes, não é? Quando o museu fechou, percebemos que tínhamos que abrir outras redes e outros meios de comunicação. Mas isso talvez E o venha... arquivo mostrou que estava lá, não é? Contrariamente aos objetos que eram físicos, e que houve muito mais dificuldade em lidar com isso. Isso está em rota de colisão ou vem juntar-se a esta ideia de heterogeneidade? José. A pergunta é para ti, primário. A pergunta é para quem a apanhar. Está na rota do G, para mim é muito claro. Pronto, do meu ponto de vista, é preciso, de alguma forma, trazer ao de cima o elemento de tensão que possa existir aí, entre o paradigma tal como ele existe e essas imensas potencialidades, possibilidades que estão à nossa frente e que nós muitas vezes não vemos. E é preciso usar esse elemento de tensão ou de fricção e conseguir compreender que muitas vezes a tensão abre a possibilidade de formas de cooperação. E então, nesse caso, as duas coisas fazem sentido. Mas sem esquecer essa tensão, esse combate, porque há aí um combate. E se descobrimos que a arte contemporânea, tal como a conhecemos, a imaginamos, vai para outros sítios que não estes que acabamos de falar, como é que se resolve esse problema? Por outros sítios. Estás a falar mesmo de sítios? Não, eu estou a falar de pensamentos e projeções no tempo e no lugar. Não estou a falar de sítios como o Álvaro Cisa fala de sítios como o lugar onde a arquitetura existe. Não. Estou a falar de lugares de pensamento. Os espaços de pensamento. Okay. Desse ponto de vista, se posso falar agora, desse ponto de vista, a questão a ideia de heterogeneidade, que eu uso como um conceito filosófico, por muito que certas pessoas achem que ele não pode ser um conceito filosófico, precisamente porque não é uma coisa unitária, ele fala exatamente da não unidade, não é? Mas a heterogeneidade interessa-me precisamente na medida em que, ao falar de heterogeneidade, falamos de coisas como as diferenças, às vezes abissais, que existem na maneira de encarar obras de épocas diferentes, ou de encarar a mesma obra em circunstâncias diferentes. E essas possibilidades são imensas, são, do meu ponto de vista, elas são mesmo tendencialmente infinitas. Não serão infinitas, porque tudo isto acaba, mas são tendencialmente infinitas. A metáfora que eu uso para falar da heterogeneidade é a metáfora da explosão. E, como sabem, numa explosão, digamos que as partículas tomam as mais variadas direções, mas é mais do que isso. Elas, inclusive, chocam umas com as outras e surgem mais direções ainda. É esta enorme multiplicação da direcionalidade que me interessa. Interessa-me, por exemplo, concretamente o trabalho dos artistas. Interessam muito mais hoje em dia aqueles artistas que não são, como eu costumo dizer, um bocado má língua, clássicos de si próprios, mas aqueles artistas que disparam, se pode dizer assim, em múltiplas direções, em várias direções, e que nesse disparar em diferentes direções acabam por encontrar cada vez mais direções. Se me permites, ia perguntar à Paula se todo, digamos, estes postulados que Zé acabou de partilhar connosco
se achas que se verificam em trajetórias individuais esta heterogeneidade, esta permanente transformação e abertura e ramificação do pensamento e da criação, e ao nível não só, peço desculpa pelo palavrão conceptual, mas também ao nível da prática, da praxis, do ateliê. Desde o modernismo que aos artistas foi imposto virem sempre com novas linguagens, novos discursos. Eu não sei, mas aí eu devolvo a pergunta, não é? Sim. Que é se as instituições acompanharam isso. Porque O que é que haveriam de fazer se estamos a falar da carreira do artista? mas quem é que decide o que é institucional ou não? É o artista, é a Com certeza que instituição? não, com certeza que não os artistas. Digamos, um território de debate que envolve um conjunto de componentes e coordenadas que vão do mercado à opinião pública, digamos, ao desenrolar histórico do reconhecimento do trabalho dos artistas, individual ou coletivamente, caso sejam, digamos, componentes de um movimento, de uma tendência, etc. Portanto, essa convocatória das interrogações sobre aquilo que é a instituição é uma convocatória que, a meu ver, não se resolve e não está sequer, não é intuível na análise daquilo que é o desenho, digamos, o desígnio da criação artística individual ou por escola. Quando eu te fiz esta pergunta, peguei no que o Zé tinha partilhado connosco e queria saber se tu achas que esta explosão, que é uma explosão que ainda assim acarreta uma certa forma de coesão formal e de pensamento, se é verificável ou se é descobrível, a palavra não existe, peço desculpa, mas chegou a dar jeito, se é descobrível nos casos individuais. Se eu não acreditasse nisso, não fazia curadoria, não é? Se eu vou ao encontro dos artistas, e se vou ao encontro dos artigos, e se vou ao encontro de juntar coisas e fazer pontes que não são óbvias, porque nunca damos com uma predisposição, quer dizer, eu vou sempre na predisposição de encontrar, passar por um processo de trabalho, não é? Havia processo de investigação torna-se o objeto da análise, muitas vezes. Posso acrescentar qualquer coisa? Eu estava precisamente a falar de casos, não nomeei nenhum, mas estava a falar de casos de artistas que efetivamente têm essa prática, em que multiplicam as suas formas de intervenção e que, ao multiplicar essas formas de intervenção, abandonam aquilo que é o cânon da segmentação das áreas e entrelaçam-nas umas com as outras num processo que eu não gosto nada de chamar interdisciplinaridade, mas é um processo de contaminações várias. E isso vê-se, penso eu, cada vez mais. E eu tenho alguns exemplos na cabeça, e naturalmente um deles é o Pedro Piuri Tavares, cuja obra eu conheço muito bem, há muitos anos, praticamente, desde o princípio do momento em que ele expôs. Da trajetória. Não da carreira, mas sim da trajetória. Mas outro exemplo com o qual eu também já tenho trabalhado, tenho escrito, é o exemplo do garaturista, que me interessa muito. E há um outro exemplo, que eu diria que não é de um artista, mas que é de um operador estético, que era essa a designação que ele preferia, e que era o Ernesto Sousa, que trabalhou nas mais variadas direções. Muitas vezes ele é referido como um crítico de arte. Ele não é um crítico de arte, ele fez crítica de arte entre todas as outras coisas. E muitos dos textos de crítica de arte dele são, do meu ponto de vista, são textos de filosofia de arte. E, para além disso, trabalhou como artista plástico, trabalhou como cineasta, fez e estudou fotografia
interessou-se pela arte popular, foi curador, etc, etc, etc. E tudo isso foram formas de intervenção dele no domínio das artes. E estes são casos, para dar só estes 3 exemplos, havia muitos outros, de uma heterogeneidade na prática, na prática criativa de um artista, ou destes artistas. Aqui atrás de nós está um cartaz, chamemos assim, que enuncia um conjunto de temas que, de alguma forma, estruturaram e construíram este encontro que a Fundação Paz Virgílio Silva realizou hoje. Aqui mais na linha de baixo está uma frase assassina, que eu gostaria de pôr à consideração da Paula e do José e, eventualmente, deste grupo de pessoas, em relação àquilo que é, isto é o nosso comunista, que chega no momento certo em que eu ia por esta questão. Talvez eu possa responder. Não, ele é a única pessoa que nós não queremos ouvir. Na verdade, em relação a esta questão da criação artística, da praxis, da heterogeneidade, em tudo isto, essa fala, a questão da curadoria, e fora, o que é exatamente, na vossa opinião, o papel do Estado? Está aqui escrito. Queres que eu comece? Não, eu gostaria que vocês refletissem em conjunto connosco sobre este... Eu tenho uma resposta muito radical em relação a isso. E posso fundamentá-la, digamos. Eu penso que o papel, para usar uma moda de raciocínio que o Derrida utilizava, eu diria o papel do Estado, sim, e depois desenvolveria com um certo número de circunstâncias que têm a ver com as instituições, etc, etc. E depois, de seguir, o papel do Estado, não. Ou seja, o Derrida utilizava este modo de raciocínio. E porquê? E aí é que eu posso acrescentar alguma coisa que tem a ver com o facto da minha maneira de pensar em arte. Eu trouxe aqui este livrinho do Kleist, porque em dada altura o Kleist usa a expressão, usa uma expressão que é a expressão vontade nua. E a vontade nua, para ele, o que é aquela vontade que não traz consigo uma determinação. Não é vontade disto ou daquilo, é vontade, mas ainda vontade nua. E é no exercício dessa vontade nua que depois poderão começar a surgir objetos, determinações dessa vontade. Mas essa vontade nua é muito importante. Ora, essa vontade nua é exatamente aquilo que está proibido ao Estado. O Estado não pode viver com vontade nua. Pode ter imaginação antes do trabalho concreto, de edificação, disto e daquilo, mas, em certo sentido, essa vontade nua, essa experiência vazia, esse vácuo, a partir do qual e só a partir do qual, de facto, é que depois pode começar a criar-se alguma coisa nas diferentes artes. Aliás, eu falo sempre de uma perspectiva que tem muito a ver com as diferentes artes, não me situo só no domínio das artes visuais. Este fragmento que tu notaste, e que eu exclusivamente. Mas esse está num texto que é meu, não é? Está no meio num texto que é teu. Num texto que é do próprio José Miguel da Justo, e sobre esta questão da vontade nua, partilho convosco o seguinte. Ou seja, Kleist não é um hermeneuta em sentido estrito, alguém que queira arrancar às palavras a multiplicidade de sentidos que nelas possam, porventura, esconder-se. Mas alguém, dominado pela vontade de sentido
por uma vontade nua, não pré-determinada, uma vontade sem objeto prévio, que precisa de inaugurar o discurso para depois se constituir, porventura, como vontade objetiva no desenrolar desse mesmo discurso. Quer desenvolver? Queria só acrescentar que esta expressão vontade nua já surge em Leibniz, nos novos ensaios, e aqui numa nota transcrevi aquilo que Leibniz dizia. E sobre a vontade nua. Ele diz: a liberdade do espírito, oposta à necessidade, diz respeito à vontade nua, e enquanto ela é distinta do entendimento. Entendimento, nesta linguagem daquela época, é a nossa vida intelectual propriamente dita. Uau! E onde é que nós iríamos então, na continuação desta interrogação que se nos pôs, a interrogação académica e com certeza, digamos, subjetiva, interessante e participativa daquilo que seria o papel do Estado? O papel do Estado, de repente, levou-nos para a filosofia alemã, que é extraordinário. Mas provavelmente teremos outros aproximações. Não, queria dizer uma coisa, porque percebo perfeitamente o que o José Miranda Justo está a dizer. Até justifica de alguma forma que nunca me convidem para fazer nada nas instituições, mas que como pensadores e como investigadores e pessoas que dedicamos o nosso trabalho a olhar para estas coisas, tem que se arranjar aí uma margem qualquer para nos incluir, porque uma instituição não pode ser um formalismo de cargos, não é? E achar que as pessoas que cumprem esse cargo possam ter uma varinha mágica para complexificar a instituição. Portanto, acho que tem que se encontrar aí um compromisso qualquer para, por mais maligno que sejam sempre os academismos, ou eu nunca pertenço a nenhum lado, não é? Nem à academia, nem às mas penso e gosto de pensar pelos objetos. Portanto, parece que estou sempre a tentar vender coisas a instituições que não têm interesse no que eu estou a vender. A instituição, como é que tu resolves pensar nas coisas. esta aparente, digo e reitero, contradição entre aquilo que se entende como instituição? Uma instituição é, digamos, um dispositivo que decorre da, digamos, da nomenclatura do Estado. As instituições são criadas no sentido de atender à resolução de um conjunto de problemas das mais diversas áreas, que vão da saúde à cultura, da política, onde queiras, tudo bem. Uma instituição é o quê? É um aparato, e se esse aparato, digamos, labora num terreno minado, como é um terreno da arte, nem vamos preocupar-nos com a arte contemporânea, não interessa. Se uma instituição está nesse terreno, e se ela tem essa vocação de determinar um processo que seja a legitimação da perspectiva do Estado, como é que tu passas daqui para um lugar em que terias eu não vou tão longe como dizer livre-arbítrio, mas um pensamento de liberdade e de construção? Eu comecei a trabalhar em Serralves com o Vicente e convidada pelo João Fernandes, acabada de sair da universidade, na Universidade de Belas Artes, porque tinha feito um texto sobre um encontro que o João, que era as Jornadas de Arte Contemporânea, porque não havia e continua quase não haver museus de arte contemporânea em Portugal, não é? Serralves foi o primeiro museu de arte contemporânea em Portugal, e fui convidada a trabalhar como primeira investigadora no Museu de Serralves. Não existia sequer, porque o João sabia que me interessava investigar e trabalhar no terreno e trabalhar diretamente com os artistas. Portanto, deu uma carta branca. Eu abri 4 exposições em Serralves sem nunca ter aberto uma exposição antes. E hoje em dia nós temos todas as formações possíveis, acho que já não é possível ter umas formações que tenho,
e não há espaço sequer para pensar. Eu já não digo um emprego ou não, espaço para contribuir, não é? Porque as fundações e as instituições e o Estado são importantes. Mas eu já estou a personalizar muito no que eu... Não, fala-se sempre a partir da experiência pessoal. Só acrescentar uma coisa, isso que a Paula disse, é porque nessa situação em que ela ainda não tinha feito nenhuma exposição Eu fiz 4. e fez 4 exposições, o que é que está aí bem presente? Só me diziam, abre no dia tanto. Para além da vontade nua, ou seja, está aí uma coisa que é uma liberdade que, antes de ser liberdade disto ou daquilo, é a liberdade. E hoje estamos numa situação em que, muitas vezes, quando falamos de liberdade, ela não é essa liberdade. É liberdade disto ou daquilo. Ou escolhes para ti, ou escolhes por ali. Não muito mais do que isto. Estamos sensivelmente, António, corrija-me se eu estiver enganado, estamos sensivelmente a 30 minutos do previsível final desta nossa agradabilíssima conversa. É verdade ou não? São 6h30. É verdade. Bom, então vamos ocupar esses 30 minutos numa coisa que é provavelmente consensual, que é falar sobre mim. E eu convidava-vos, a um e ao outro, para sempre no enquadramento que se prende com o desenho que vocês construíram para este encontro, ver como é que eu posso ser usado, e eu ofereço-me para ser usado. Aliás, terá me dito que tem sido isso. Eu ofereço-me para ser usado como uma espécie de, digamos, de pretexto para se falar da arte contemporânea no quadro da temática que foi construída para este debate. Querem arriscar-se? Querem falar sobre isso? Eu posso fazer uma pergunta. Ontem falámos nisso, na descrença das curadorias, porque o Pedro disse que não precisava de curadores, mas por outro lado tem um arquivo hiper organizado, e eu perguntava isso, o que é protegido e o que não é protegido pelo artista, e se isso coincide com o que é protegido ou não é protegido pelo museu. Eu não saberia dizer o que é que o museu protege ou não, poderíamos alargar-nos, enfim, indefinidamente sobre aquilo que deveria ser. O domínio do que deveria ser está ali a uma unha negra da utopia. Ora, nós já estamos longe dos modernismos, das utopias. Vamos falar digamos, de situações mais comezinhas. Eu, pessoalmente, peço imenso desculpa esta abundância, tenho e sempre tive uma apetência quase, enfim, esquizoide sobre a minha própria trajetória, sobre a conservação daquilo que é a minha vida. Eu, de facto, ainda antes de haver, como havia há uns anos, um programa de internet, uma brincadeira chamada Second Life, eu já tinha uma third e uma fourth life nos meus arquivos. Ou seja, desde talões de bilhetes de avião a faturas de bares de suspeitosa identidade, coisas de farmácia, eu tenho arquivos que abarcam de uma forma exaustiva, exasperada e doentia todos os detalhes da minha vida pessoal. Para já não falar, é claro, de conversas, registros, fotografias, livros, etc, etc, etc. Como vocês ontem viram bem, e é isso que está no cerne da tua pergunta, eu tenho esta ambição de construir uma qualquer forma de identidade ou de vida que vai mesmo, quase que o lamento dizer, vai mesmo para além daquilo que deveria ser a única coisa que me importaria, que era a própria criação artística. Tenho os meus quadros, as minhas esculturas, os meus desenhos,
e tenho a minha história sobre inúmeras plataformas, que não sei se não, por vezes, se não tenho, para mim próprio, uma pregnância e uma presença mais forte. Ou seja, eu sou francamente um vaidoso em estado terminal. E acumulo, tenho o privilégio e a felicidade de ter conseguido construir um ateliê, que é um espaço generoso, grande e magnânimo, que tem lugar para albergar essas coisas todas. Tenho o privilégio de ter conseguido encontrar pessoas que me ajudam a tratar disso tudo. Mas tenho também a maldição de achar que nunca está nada perfeito nem acabado. Como se num ciclo sequioso e absolutamente demencial de continuar a acumular mais, a aperfeiçoar mais, etc, etc. Como é que isto tudo vive em conjunto? Como é que a base de dados das obras de arte convive com a obsessão do arquivo, não é? Do poder totalitário sobre o desenrolar da história, no momento seja lá o que a história seja? Não sei se de alguma forma isto veio ao encontro da tua pergunta, mas é importante. Perdão, é importante que eu trouxesse isto ao conhecimento deste livro, para podermos eventualmente construir. Posso eu acrescentar uma coisa? É que tu, naquilo que acabaste de dizer, deste também a resposta. Só que é preciso desenvolver um pouco para perceber que a resposta está lá. Que é o seguinte, quando tu falas desse teu, chamemos assim, pavor de que o arquivo não esteja completo, e não é só o arquivo, é o conjunto todo do arquivo e da obra, que não esteja completo, tu estás a falar de uma coisa que, vista numa outra perspectiva, é a abertura. E essa abertura é tudo, é o espaço de tu criares tudo aquilo que ainda não criaste. Posso entender? Simplesmente precisas tirar o sinal negativo dessa abertura e ver e colocá-lo como um sinal positivo. E o sinal positivo seria exponenciar à insanidade este apetite por registrar tudo. Não, mais de fazer e naturalmente do fazer decorrerá sempre o registro. Eu às vezes posso-vos confessar isto, até porque é de tal maneira muito curioso, pode ser até enfim, deixo isto à vossa consideração para que partilhem com outras pessoas. Eu chego a assinar e datar os meus desenhos, os meus quadros, as minhas aguarelas, antes de os fazer. Como se os quisesse alocar no tempo de uma forma irreversível. E agora? Será isto a vontade do outro? Como ouvi dizer da primeira filme? Sim, terá a ver com isso, quer dizer, tu estás, com isso estás a inventar um modo de proceder. Não, estou a inventar um personagem. Na verdade, estou a inventar um personagem. Possivelmente vários, porque tu falaste há pouco de uma tendência esquizoide. Portanto, não será um, serão, aliás, quando se fala do esquizoide parece que são dois. Não, são muitos. Não há aqui ambições de heteronimia de forma alguma, mas há uma consciência clara de que há vários olhares e várias formas de estar, todas elas unidas de alguma forma por elementos intangíveis, mas que são um e são outro. Não é? Mas esse intangível é fundamental. Até porque ontem nós falamos sobre isso, perguntávamos qual é
peso da biografia na obra de um artista, não é? Falámos sobre Isso é muito interessante. Eu ando-me a preparar para ir falar, e convido-vos dizer já todos, no dia 27 de junho, na livraria do Travessa, no Príncipe Real. Há um amigo meu chamado Carlos Vidal, que vai lançar um livro sobre Caravaggio, o tema recorrente na investigação deste Carlos Vidal. E ele convidou-me para, juntamente com outro artista, o João Queiroz, fazer a apresentação pública desse livro. Ora, eu faço estas coisas todas de uma forma militante. Quando este convite me foi dirigido há uns meses atrás, rapei tudo o que havia na internet, livros de Caravaggio, e estou a estudar. Eu estudo, não leio. Desde já não é na cama, não é no sofá, não é não sei o quê. Leio à mesa como se estivesse a estudar no tempo da escola. Mas desenhei para facilitar esse trabalho umas estantes em aço inox, em que eu ponho um livro, como se fosse um monastério, e leio, tenho uma luzinha da esquerda para a direita, tenho um caderno com caneta, e vou tirando notas. Ou seja, se o Caravaggio já era para mim alguma coisa que me tinha tocado as entranhas desde os tempos de miúdo das belas artes, ao longo da vida foi sendo uma companhia. E porquê é que eu falo no Caravaggio? Uma razão muito simples. Chegar ao Caravaggio é um problema, ainda hoje, de uma navegação à vista entre os escolhos da personalidade e as criações artísticas. Há muitas linhas de pensamento sobre a obra do Caravaggio que privilegiam, provavelmente de uma forma que trará erros de percepção, a sua alegada biografia violenta, não é? E fazem disso uma ponte em relação ao tenebrismo, à pintura, à previsão daquilo que virá mais tarde a ser o rococó. E há aqui, dá-se de barato uma coisa que não é tão evidente que possa ser entendida em conjugação. O homem tem, com efeito, uma biografia tremenda, difícil, e não saberemos dizer, ou não poderemos dizer, que essa biografia alavanca, ancora e sustenta o entendimento da sua prática pictórica. E fui buscar isto porque tinhas falado da questão. É óbvio que eu não chamo aqui o Caravaggio à colação para me defender, mas chamo para ser usado para me libertar deste conluio entre a biografia e a criação artística, que eu acho que deveria ser sempre entendida, deveria ser sempre praticada. Para não falar, só para acabar, para não falar já destes últimos 10 ou 15 anos desta militância maçadora, estéril e improdutiva e raivosa em relação à biografia do Picasso em conjugação com a sua obra. Manifesto-me aqui como um artista encantado por Picasso, desde a mais minha tenra adolescência, de jovens estudantes de belas artes, e acompanhei desde o princípio dos anos 90 este movimento orquestrado a partir de alguns círculos de pensamento nova-iorquinos contra a biografia do Picasso e intentando, a partir dessa biografia, fazer digamos, provocar quase um obscurecimento da percepção da obra. Ficamos por aqui e nós vamos ver. Eu só acrescentar uma coisa. Do meu ponto de vista, a relação entre a biografia e a obra, quer seja nos artistas, quer seja na literatura, quer seja nas diferentes artes, é algo que tem mais tendência a levar-nos por caminhos que não conduzem a lado nenhum do que uma tendência explicativa. E neste sentido, eu diria, a obra marcha sempre à frente da biografia.
E, em certo sentido, para os biógrafos e para quem gosta de olhar também por essa perspectiva, então eles deveriam primeiro olhar para a obra e depois interpretar a biografia à luz da obra. É isto que... Mas é isso que um curador faz, ou não? Sim ou não? Ou talvez é um ninho no É meio uma disto. pergunta que está sempre, não é? Porque as figuras existem e quando um artista desaparece algum pedaço da obra também. Também temos trabalhado com artistas que estão em processo de desaparecer, como trabalhei com o José Barrias. Eu, como trabalho muito em condições de limite, essas coisas são sempre. Por exemplo, ao José eu pedi que ele escrevesse uma biografia. Há um livro que se chama Entrevistas, que são as últimas perguntas que nós lhe fizemos e que achámos que um dia íamos ter falta delas. E pedimos-lhe para responder a isso antes de morrer. E assistimos àquele. Portanto, para mim não é uma resposta fácil. Ou se calhar não é preciso sequer dar resposta. Pois. O facto de não se dar resposta é mais são enriquecedor pessoas especiais. do que irmos a correr São pedras. retificar uma linha de pensamento. Não. É importante, acho eu, em todos os domínios da vida, nomeadamente nos domínios da criação artística, vamos falar já da cultura, isso é o primeiro. Nos domínios da criação artística, a urgência das respostas é quase sempre a medida de uma mediocridade. É muito mais, digamos, estimulante e enriquecedor a coragem de aceitar as dúvidas. Há pouco dizíamos aqui, acho eu que era uma conversa da Teresa com o Vicente, acerca do facto de a arte não ter que, digamos, explicar. Acho que o tema era esse. Havia a questão da arte não servir para explicar. Nada mais verdadeiro. A arte não explica. Explicar, peço desculpa pela arrogância, é desdobrar no sentido de revelar a origem. Explicar, em latim. A arte não está perto disso. A arte provavelmente traz-nos coisas que não são explicáveis, mas são perceptíveis por outras formas de entendimento que não residem ou não estão alocadas numa qualquer plataforma, num qualquer raciocínio que permita intuir os porquês e a construção do ato ou do facto da obra. Portanto, a obra de arte não requer explicação. Um curador, porque a Paula é aqui hoje conosco a pessoa que nos traz essa valência, a um curador também não se lhe pede, penso eu, não se lhe pede que explique. Um curador provavelmente terá que criar as condições para que as pessoas que veem a obra de arte tenham dessa obra de arte uma experiência não necessariamente narrativa ou descritiva ou, digamos, estruturada de uma forma em que as coisas seriam uma após a outra construídas no sentido de nos levar a um sentido final. Não, o curador não é isso. O curador provavelmente, não sei, corrige-me se estiver enganado, e há aqui outros, e outras pessoas aqui nesta sala tiveram essas e têm essas responsabilidades e essa vocação, porque de facto ser curador é uma vocação, no sentido filosófico do termo, não é? Não é um emprego, é uma vocação. Um curador tem que ter uma coisa que só ele é que pode. A obra já tem isso à partida, mas ele tem que implementar isso, que é revelar. A palavra revelação, que na maior parte dos casos é, para a esmagadora maioria das pessoas, digamos, pertença de um território teológico ou teleológico, a revelação. Na verdade, a revelação é uma palavra que transborda o limite desse pensamento.
A revelação é exatamente aquilo que traz a obra de arte à percepção, e essa percepção é sempre do indivíduo e não dos grupos, das comunidades ou, digamos, de qualquer outro tipo de território social. A obra de arte só se completa na percepção do indivíduo. Os indivíduos todos juntos têm uma dinâmica social e têm um movimento que faz com que as percepções que cada um deles tem se transformem naquilo que seja a ratificação da história. Porque é que o Caravaggio, e o Ribera, e o Rembrandt, e o Van Eyck, e o Alves, são hoje parte do nosso património, fazem parte do nosso testamento, um testamento que ficará para os milénios, enquanto a Terra subsistir, o nosso universo e a nossa espécie. Porque, de facto, muitos indivíduos aperceberam-se disso de uma maneira que foi sendo um cimento, um pequeno tijolo na construção de um edifício de aceitação. Portanto, os curadores revelam, mas não explicam. Estou enganado? Não sei. Há depois, é claro, os historiadores de arte, há todo há um dispositivo crítico histórico em torno da criação artística que ele vai levando além, que ele leva às crianças, que ele leva às comunidades, que ele leva... Mas cada um deles tem um território para flutuar. Falando dos aqui referidos atrás de mim, curadores, eu entendo-os, quero partilhar convosco e perder algum tempo, estar algum tempo nesta conversa, porque é público e notório a minha reserva enquanto artista em relação ao papel dos curadores. Não o nego, assumo e afirmo. Mas, contudo, continuo a perceber a importância que eles têm e localizo-a justamente neste lugar estreito, misterioso e único que é a da revelação da obra de arte. O resto é jornalismo. É notícias e comentários, mas os curadores são uma espécie de alquímicos que nos acompanham no ateliê e que levam aquilo que nós fazemos de uma forma particular para o outro lado. E enquanto assim forem, tudo bem. Quando forem funcionários ao serviço de coleções e de instituições, no sentido de ratificar a boa escolha económica dos investimentos feitos, isso aí já não se interessa. Deixa-me dizer uma coisa a propósito da revelação, porque gostei muito do processo disso ao de cima e de revelar, de alguma forma, significa trazer novamente a uma luz. E quando digo a uma luz, porquê? É porque luz há muitas. E cada vez que o curador traz algo à luz e nos dá a ver de uma determinada maneira, haverá sempre outro curador, outra circunstância até do mesmo curador, em que ele poderá trazer a uma outra luz. E aí está uma parte que, inevitavelmente, temos de considerar que é de criatividade da parte do curador. Sempre, é claro, em torno da única coisa que é absolutamente irrevogável, que é a obra. António Gomes de Pinho, obrigado por nos ter convidado. Você disse-me que às 7 horas tinha que ir embora. Portanto, faltam 8 minutos.